RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda! O podcast RB no Catar está no ar. Vamos juntos para falar muito sobre Copa do Mundo. É isso, a partir de agora você vai ter muita informação sobre o Mundial do Catar que está chegando. E pelos nossos canais todinhos da Rádio Bandeirantes, pelas ondas do rádio, você que está nos acompanhando aí dentro do mundo dos esportes, com o Fernandinho Fernandes, com o Lucas Herrero, com a Aline Bravo, e para você que também está nos canais digitais da Rádio Bandeirantes, especialmente o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É possível acompanhar em áudio e vídeo o RB no Catar. E claro, aí no seu agregador de conteúdo, no Deezer, no Spotify, Google Music, Apple Music, qual for aí o seu agregador, você consegue acompanhar notícias fresquinhas da Copa do Mundo. E esse episódio tem muita informação importante porque vem aí os 2 últimos amistosos da seleção brasileira, uma semana importante, decisiva para o time do técnico Tite e também, claro, as outras notícias da Copa do Mundo. Tá chegando a hora, vai aumentando a expectativa e as informações vão despencando. E a gente seleciona isso tudo, faz um compilado dessas informações para levar a você semanalmente aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Vamos começar então, como sempre, falando de seleção brasileira, e seleção brasileira é com Alexandre Pretzel e ele tem as primeiras informações pra gente aqui. Diz aí, Pretzel. Capriotti, sempre um prazer, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma semana de cortes na seleção, corte dá para dizer assim. O Alexandro, lateral da Juventus, não enfrentou o Benfica pela Champions League no meio da semana, machucado, acabou cortado. E aí o Renan Lodge, hoje no Nottingham Forest da Inglaterra, emprestado pelo Atlético Madrid, foi convocado. Então nós temos agora 2 laterais nesses 2 últimos amistosos. O Alex Telles do Sevilha e o Renan Lodge do Nottingham Forest. Só para lembrar, o Arana, que teria a vez na seleção, teve uma lesão grave no Atlético Mineiro, está fora da temporada e não vai à Copa do Mundo. Então de 4 laterais esquerdos, o Tite agora tem 2. E esses 2 para os últimos testes. Como o Alexandro vai à Copa, aí fica a dúvida, quem vai? Então a grande chance do Renan Lodge junto com o Alex Telles para esses 2 amistosos. Aí pegando assim, ó, uma provável formação, porque a gente vai durante a semana debater isso, porque o amistoso é na próxima sexta-feira, o primeiro contra a Gana, 13h30 da tarde, horário de Brasília, em Le Havre, na França. E depois, dia 27, mesmo horário, em Paris, contra a Tunísia. Para sexta-feira, a provável formação para começar o jogo terá Alisson, Danilo, aí Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles, Casemiro, Fred, Paquetá, Vini Júnior, Neymar e Rafinha. Essa é a provável formação, porque o Tite já deixou Neymar sempre pelo meio, nunca o Neymar aberto, Neymar pelo meio. Então o Neymar de falso 9 é a intenção, pelo menos para o primeiro amistoso preparatório nessa data final, nessa data derradeira de amistosos e na reta final para a disputa da Copa do Mundo, meu caro Capriotti. Boa, tá aí então o Pretzel já antecipando uma escalação da seleção brasileira do técnico Tite, e claro que ao longo da semana a gente vai atualizando isso tudo para vocês. Jogo da seleção que terá transmissão da Rádio Bandeirantes na sexta-feira, dia 23, a partir das 3h30 da tarde, e transmissão é com a Bandeirantes. Já estamos preparando a grande cobertura da Copa do Mundo também com o nosso time, com a nossa equipe. Você não vai perder nenhum lance, nenhum detalhe da Copa do Mundo do Catar. E estamos de olho, claro, como sempre, nos adversários da seleção brasileira, nas seleções que vão enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. O João Paulo Capelanes é quem traz as informações desses times para nós. E aí, Capelanes? Fala, Caprinho, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui em mais uma edição do RB no Catar. Hoje vamos falar de uma polêmica, e a polêmica envolve a seleção de Camarões. Acreditem se quiser, meses antes da Copa do Mundo já tem uma mini polêmica, porque buscamos aqui uma declaração de um dos adversários da fase de grupos da seleção brasileira. Dia 2 de dezembro de 2022, é claro, nós teremos a última partida da fase de grupos entre Brasil e Camarões. E por que polêmica envolvendo a seleção camaronesa horas? Simplesmente porque ao longo dessa semana o atacante, camisa 10, Vincent Aboubakar, deu uma declaração que já deu o que falar e repercutiu em muitos jornais importantes, portais de notícias, entre os torcedores. Então anote aí, ouça só o que disse o atacante da seleção camaronesa. Abre aspas. Nós não temos medo do Brasil. Esse time não é como os que conhecemos no passado. Existem bons jogadores, mas para ir longe de uma competição como essa, você precisa de um grupo muito unido. Fecha aspas. Declaração do jogador da seleção de Camarões, lembrando,
Brasil e Camarões vão se enfrentar na fase de grupos no dia 2 de dezembro no Estádio Nacional de Lusail, às 4 horas da tarde, claro, com a Rádio Bandeirantes cobrindo absolutamente tudo. E é importante ressaltar também que a seleção camaronesa, que todo mundo sabe, não tem lá uma grande tradição em edições de Copa do Mundo, nos últimos anos vem tomando taca atrás de taca da nossa seleção. Em 94, tomou 3-0 na Copa. Em 96, perdeu por 2-0. Na Copa das Confederações de 2001, nós vencemos também por 2-0. A única vitória que eles têm contra a gente foi na Copa das Confederações em 2003, quando venceram por 1-0. Numa outra Copa, em 2014, aqui no Brasil, a seleção atropelou, meteu um sonoro 4-1 e no amistoso protocolar, em 2018, o Brasil venceu Camarões por 1-0. Então, essa declaração do Vincent Aboubakar foi um tanto quanto polêmica, rendeu, obviamente, o debate entre alguns portais, não só no Brasil, mas fora também, nas páginas de rede social, e a grande coisa é que dia 2 de dezembro a gente vai tirar isso aí a limpo. Será mesmo que a seleção camaronesa ela vem tão confiante quanto as palavras do nosso querido Vincent Aboubakar? Tá soltinho o menino, hein, Capri? Valeu, Capelanes, muito bom. Então continue aí, marcação cerrada nessas seleções. Precisamos vencer os 3 times para avançar bem aí às oitavas de final da Copa do Mundo. E nós também estamos sempre de olho naquelas seleções que já levantaram uma taça em um Mundial de Futebol. Aquelas seleções que a gente já conhece desde sempre, né? Argentina, Uruguai, Espanha, Alemanha, França, a Itália, que não está nessa Copa do Mundo. E como é que a gente vai ficar de olho, marcando essas seleções do Mundial? Através do Lucas Herrero. Ele sabe tudo desses times, ele fica ali em cima dessas seleções, que sempre chegam com uma dose de favoritismo para levantar a taça novamente. E essa semana, o que é que a gente tem desses times, hein, Herrero? Temos um lateral esquerdo, Ricardo Capriotti, que poderia estar na seleção brasileira e que pode acompanhar a Copa do Mundo, pode participar da Copa do Mundo pela Espanha. Lembra do Caio Henrique? Caio Henrique, que é lateral do Mônaco da França, jogou pelo Grêmio, jogou no Paraná, jogou no Fluminense, e na imprensa espanhola o jornal Marca traz a possibilidade do Caio Henrique, que tem dupla nacionalidade, espanhola e brasileira, para disputar a Copa do Mundo, traz essa possibilidade do lateral esquerdo poder disputar a Copa pela seleção espanhola. Ele tem 25 anos, já são 20 assistências em 2 temporadas e um pouquinho dessa terceira temporada pelo Mônaco. Só nessa temporada são 4 passes para gols em 8 partidas, portanto ele aparece sim com essa possibilidade. Por outro aspecto, um dos representantes do jogador é o Deco, que é naturalizado português também. Além do Deco, o Diego Costa, amigo pessoal do próprio Caio Henrique e que se naturalizou espanhol para disputar os jogos com a seleção espanhola. Hoje está no Wolverhampton, na Inglaterra, não tem condições de ser convocado para a Copa do Mundo, mas poderia estar ajudando o próprio Caio Henrique nessa decisão de escolher a Espanha, já que o Tite nunca convocou o Caio Henrique. Quase o Caio Henrique disputou a Olimpíada pela seleção brasileira porque ele foi convocado para a seleção olímpica, mas não esteve em Tóquio, não foi escolhido. E pelo Tite para a seleção principal ainda nada. Portanto, Caio Henrique pode aparecer sim, tem condições de ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção espanhola. Inclusive, nos jornais espanhóis, eles encaram com estranheza essa ausência do Caio Henrique, já que os próprios espanhóis detectam esse problema nas laterais da seleção brasileira. É ver para entender será que o Tite vai convocar ou não o Caio Henrique. E o outro aspecto é relacionado à seleção francesa, que além daquele problema de bruxaria, de feitiçaria envolvendo Mbappé e Pogba, tem problemas e muitos problemas de lesão, viu, Ricardo Capriotti? A França joga contra a Áustria e também a Dinamarca nesse próximo domingo, nessas próximas datas FIFA, na verdade, com a possibilidade de ser rebaixada na Nations League, mas tem muitos desfalques, e são 10, começando pelo próprio Pogba, que a gente trouxe semana passada um problema grave no joelho, outros 9 problemas. Kanté, que está fora há 1 mês com uma lesão na perna, comando o Bayern de Munique, Kimpembe, zagueiro do PSG, Lucas Hernandes do Bayern de Munique, o Pavard também do Bayern, o Konaté do Liverpool, o Lemar do Atlético de Madrid e o Rabiot da Juventus. São 10 problemas para o técnico Didier Deschamps,
tentar resolver nesses próximos dias, nessas próximas semanas, já que eles estão fora de combate. Para a Copa do Mundo, só o Pogba preocupa, mas o Kanté, por exemplo, não joga há um mês. Será que chegará na ponta dos cascos para o Mundial? É esperar para ver, Capri. Vamos ver, vamos monitorar, acompanhar, porque estamos aguardando um craque do futebol internacional na Copa, é sempre muito bom, e claro, a França também, mais do que ninguém. Por falar em outras seleções, né, em times que estão aí já finalizando, ajustando os preparativos para a Copa do Mundo, a Isabelle Moraes sempre fica na marcação cerrada desses times e ela vai nos trazer hoje informações muito importantes de quem, hein, Isabelle? Oi, Capri, um dos destaques importantes desta sexta-feira, notícia quentinha, que a Federação Chilena foi mais uma vez à FIFA pedindo a anulação de alguns resultados, né, da seleção equatoriana nas classificatórias para a Copa do Mundo, para o Chile ir à Copa e o Equador ficar de fora. Em nova atualização e nova apelação da Federação Chilena, nova negativa da FIFA. Portanto, o Equador segue aí classificado para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Para quem não está acompanhando essa história, que está se arrastando já há um tempinho, né? A Federação Chilena foi até a FIFA, recorreu à FIFA, reclamando da situação de Byron Castillo, atleta da seleção equatoriana, dizendo que ele não é equatoriano, que ele é colombiano, que tem documentos de que ele nasceu na Colômbia em 95, enquanto o Equador defende que ele nasceu no Equador em 98. E aí teria jogado as eliminatórias aqui da América do Sul com documentos falsos. O Chile foi até a FIFA em várias instâncias diferentes e foi mais uma vez, nesta sexta-feira, saiu de fato mais uma negativa da FIFA ao apelo aí da Federação Chilena, de acordo com áudios que foram revelados pelo jornal britânico Daily Mail, de que o próprio atleta Byron Castillo tinha um áudio vazado dizendo que de fato era colombiano e não equatoriano. Então, mais uma vez, a Federação Chilena frustrada nessa tentativa de tirar pontos do Equador nas eliminatórias e ganhar a vaga da seleção equatoriana. Ainda há possibilidade, pode ir ao TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, mas é o seguinte, isso aí demoraria bastante, né? Não daria tempo, é o que se espera, não daria tempo até a Copa do Mundo. Lembrando que o jogo de abertura do Mundial, no dia 20 de novembro, será entre o país sede, o Catar, e a seleção equatoriana. O Chile vai tentando por aí, mas o Equador segue mantido na Copa do Mundo. Uma outra situação, a gente está vendo uma semana de várias convocações, né? Para várias competições, amistosos também. E na seleção marroquina está de volta o Ziyech, atleta do Chelsea, que não vinha sendo convocado pelo Halilhodžić, que foi demitido, e com um novo treinador volta o Ziyech. Depois de muitos meses longe da seleção marroquina, volta a ser convocado, importante para a seleção na caminhada para a Copa do Mundo. A gente tem também uniforme para ver. A gente está vendo toda semana novos uniformes, né? Quero destacar o uniforme hoje da seleção holandesa, que saiu para a Copa do Mundo. O primeiro uniforme, o tradicional, laranja, aquela cor muito forte e bonita. O segundo, num tom azul marinho, que também vem sendo, né, o segundo uniforme da seleção holandesa. A turma tá no estilo para a Copa do Mundo de 2022, viu, Capri? Ó, eu não sei, essa semana eu dei uma tuitada, deu uma cornetada. Tu deu uma de analista de figurino. Uma de, com todo o respeito aqui ao Clodovil, né, que era um grande estilista, né, mas eu, pelo que eu tô vendo aí, das camisas que vocês estão trazendo aqui, acho que vai ser a Copa com os uniformes mais feios dos últimos tempos, de verdade, meu. Tem razão. De verdade, eu não tô vendo uma camisa que você fala, nossa, que espetáculo. Esse laranja da Holanda aí que tu mostraste agora, Isa, pô... Não, cadê o laranjão? Isso aí não é camisa da Holanda. Isso não é camisa da Holanda. Cadê o laranjão de 74? De verdade. Mas olha, dentre todas, por incrível que pareça, a do Brasil é bonita. Eu gosto da camisa do Brasil. Limão siciliano. Mas na média, acho que a gente vai ver uma Copa com uniformes bem mais ou menos, viu? Mas é o seguinte, vamos então falar do Grupo D da Copa do Mundo. Precisamos analisar o Grupo D e a gente vai trazer aqui então a opinião dos nossos companheiros. Vamos falar do Grupo D, que tem Austrália, França, Tunísia e Dinamarca. Tunísia que vai jogar contra o Brasil, amistoso aí no dia 27, né? E aí, Pretzel, pra você, desse grupo D aí, quem surge, quem desponta como favorito para avançar às oitavas de final? Sabe que eu adoro coincidências, né? E quando as coincidências acontecem, né, eu tendo a mudar um pouquinho de opinião. Então é o seguinte, em 2002, a França chegou como campeã do mundo à Coreia e ao Japão, esfacelada, com o Zidane com uma perna só, cheio de problemas, e caiu no grupo da Dinamarca. E foi eliminada. Num grupo que tinha ainda Senegal e Uruguai. Era mais difícil que esse grupo atual. Então passaram Dinamarca em primeiro, Senegal em segundo. A França caiu fora. Dessa vez, não tem como, eu acho, a França cair fora com a Austrália e Tunísia. Mas tem como ficar em segundo. Então eu vou ficar com a Dinamarca em primeiro,
e França em segundo por causa da seleção dinamarquesa, que foi a sensação da eliminatória e que é uma seleção bem treinada e que pode dar trabalho no Mundial. Bom, como eu sigo acreditando que a França será, eu não sei se será campeã do mundo, mas eu vejo a França ainda como uma seleção que está um patamar acima, um nível acima, por exemplo, de Brasil e Argentina. Eu gosto demais desses jogadores, individualmente falando, da seleção francesa. Se vai dar liga na Copa é uma outra coisa, mas acho que individualmente é um time muito forte. Então, para mim, passa a França em primeiro e a Dinamarca em segundo. E para você, João Paulo Capelanes, quem é que vai avançar nesse grupo D, hein? Capri, eu vou ser bem sincero, o momento da seleção francesa não é dos melhores, do próprio Mbappé, que vem fazendo gols muito porque o Neymar tá carregando o PSG nas costas, deixando o Mbappé na cara do gol. Eu acho que a França, ela vem forte, sim, quando liga a chavinha da Copa do Mundo, o país se mobiliza, os atletas se unem. Eu acho que a França vai, com tranquilidade, ficar na liderança do seu grupo. E eu não consigo enxergar uma outra seleção. A Tunísia é aquela coisa, muita correria. A Austrália nós vimos também, principalmente na reta final da repescagem. Também não é uma seleção que tem aquela tradição em Copas do Mundo. Então eu acho que vai França com tranquilidade, vencendo todos os seus jogos. E a Dinamarca na segunda colocação, Capri. Boa, Capelanes. Então, aí o palpite do Capelanes pro avanço no grupo D. E pra você, Herrero, quem é que passa as oitavas, hein? Teremos França e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, viu, Ricardo Capriotti? Porque eu tinha apostado na Argentina em primeiro lugar no grupo C e aposto também, vou com Alexandre Pretzel, na França em segundo lugar, porque a Dinamarca tem uma seleção muito melhor nesse momento especificamente, no aspecto do conjunto em si, dos 11 titulares e mais os reservas, fez uma Euro muito boa, enquanto a França tem vários problemas, eu trouxe no boletim, né? São 10 desfalques e o Pogba muito provavelmente não vai para a Copa do Mundo por causa desse problema no joelho. Muito se falou, né? O Griezmann foi muito bem na Copa de 18, mas o Pogba foi vital pro título mundial da França. E Pogba não deve estar nessa Copa do Mundo de 22. Para mim, Dinamarca em primeiro, França em segundo. A Austrália e Tunísia não tem a mínima chance de conseguir fazer cosquinha na França nessa segunda posição, viu, Capri? Vamos ver. Mais uma opinião aí de que a Dinamarca estará à frente da seleção francesa ao final da primeira fase da Copa do Mundo. E para você, Isabelle Moraes, você também aposta aí na Dinamarca surpreendendo, a França em segundo, ou de repente você coloca a Tunísia aí, ou mesmo a Austrália nas oitavas de final, Isa? Capri, se eu colocar a Tunísia em primeiro nesse grupo, você pode levar daqui para um hospício, né? A Tunísia passeou na Copa do Mundo de 2018, acho que vai ser a quarta colocada desse conjunto. A Austrália, acho que para mim fica em terceiro, vem da repescagem, passando pelo Peru nos pênaltis, né? Pelos Emirados Árabes na repescagem local. Em primeiro, acho que passa a França, não consigo não ver a França na primeira colocação mesmo, com tudo que a Dinamarca vem fazendo. O nosso último episódio, inclusive aqui para quem não ouviu, convido a voltar no nosso último episódio, porque eu destaco exatamente como a Dinamarca chega para essa Copa do Mundo com grande expectativa, é a surpresinha, né? A seleção sensação. Sempre chega para uma Copa do Mundo, né, Capri? Eu quero que todo mundo fica de olho, que é uma boa seleção, vem bem. Mas eu aposto em França em primeiro, Dinamarca em segundo nessa classificação do grupo D. Muito bem, então demos os nossos palpites aqui. E o seu palpite aí, qual é, hein? Pra você, quem é que vai avançar no grupo D? Quem passa em primeiro? Quem passa em segundo? Manda aí, você que está acompanhando agora pelas ondas do rádio Mundo dos Esportes, com o Fernandinho Fernandes, com o Lucas Herrero, manda aí, não é? Ou se você tem um bolão aí com os amigos, já vai colocando pilha aí nos seus amigos também para saber quem é que passa nesse grupo D da Copa do Mundo. Chegou a hora de trazermos aqui no RB no Catar, o podcast da Rádio Bandeirantes que semanalmente atualiza as informações da Copa do Mundo para você. Cláudio Zaidan. Zaidan que toda semana tem um olhar diferente. Não é só análise técnica, não é só análise tática. Então preste muito atenção na análise do Zaidan dessa semana aqui no RB no Catar. Diz aí, Zaidan. A principal revolução na história do futebol aconteceu há pouco mais de 70 anos. E foi organizada, construída, idealizada pelo húngaro Gustavo Seps, que comandava um grupo de treinadores da Hungria. E o resultado foi o Honvéd, o time extraordinário do Honvéd, e claro, a seleção húngara, que ficou 3 anos invicta, bateu a Inglaterra em Wembley 6-3, os ingleses pediram revanche, foi em Budapeste, e aí 7-1 para a Hungria. E a Hungria perdeu a final da Copa de 54 para a Alemanha. Mas, mesmo tendo perdido aquela final, até porque Puskás jogou claramente longe das melhores condições, ele que era o fenômeno daquele time, que tinha vários craques, mas obviamente
O Puskás era o principal deles, mas brilharam depois na Europa Ocidental. Kocsis, Zibor, o Hidegkuti era um jogador extraordinário. Mas o fato é que aquele time da Hungria, mesmo não tendo vencido a Copa, virou uma referência. Eles haviam encerrado o período do WM, que foi uma outra revolução feita pelo Herbert Chapman nos anos 20 e 30. E aquilo se espalhou pelo mundo e só foi interrompido exatamente por essa revolução húngara, que teve muitos filhos. Começando com o Brasil de 58, porque um daqueles húngaros, Bela Gutmann, treinou o São Paulo, influenciou o Fiola, que levou conceitos do Bela Gutmann para a seleção que ganhou a Copa do Mundo em 58 na Suécia. Claro, a Holanda de 74, que 20 anos depois da Hungria, também perdeu uma final de Copa para a Alemanha, mas ficou também como referência de uma revolução. Mas ali era uma das descendentes da Revolução Húngara, tanto que Rinus Michels, o técnico da Holanda, dizia claramente que tinha duas grandes influências, o Brasil de 70 e a Hungria de 54. E depois de ter como filha a Holanda de 74, aquela Hungria teve como neta a obra feita pelo Guardiola no Barcelona no início dos anos 90 e como bisneto o time formidável do Barcelona, comandado pelo Pepe Guardiola. São muitas revoluções, mas que na verdade tem uma revolução mãe, que foi feito na Hungria por aquele extraordinário treinador Gustav Seles. Copa do Mundo, Grupo Bandeirantes de Rádio. Valeu, Zaidan, muito bom como sempre. E depois do Zaidan, o Gustavo Soler vai contar pra gente quem é que você pode ficar de olho aí, qual é a seleção, qual é o craque que você pode apostar nessa Copa de 2022. O Soler tá pesquisando, tá analisando todo mundo que estará em ação nesse Mundial e hoje nos fala sobre quem, hein, Soler? No programa de hoje, eu bem que poderia puxar o saco da família. Remate que viene, gol! Soler! Gol! Carlos Soler. E ele está a fazer o gol. Mas vamos deixar o meia do PSG para outro momento. Hoje vamos falar da dupla do Barcelona. Pedri e Gavi, os garotos de apenas 19 e 18 anos de idade, respectivamente, possuem uma multa de 1 bilhão de euros cada um. E apesar da pouca idade, os dois jogadores já se destacam com a camisa do Barça e são as apostas do técnico Luis Henrique para o Qatar em 2022. Pedri, animate, Pedri engancha, Pedri dejó 1-2, desparramado, Pedri, gol, gol, gol! Es golazo! E agora é o momento euforia do RB no Qatar. Aquele momento que o Paulo do Vale nos traz aqui de uma personalidade, de alguém importante que vai estar empurrando a seleção brasileira ou uma outra seleção nesta Copa do Mundo. Quem é o seu convidado da semana, PDV? Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar. Goleiro e comentarista dos bons. A esse cabelo de boneca desgraçado. É o Veloso chegando aqui no RB no Qatar para fazer uma análise séria sobre a seleção brasileira na Copa. Um pouco de preocupação também, né? Porque a gente passa pelas eliminatórias aí de uma forma invicta, mas a gente sabe que o nível sul-americano está cada vez pior, né? Então não sei, isso não é uma referência pra gente. E com questão a preocupação também é com relação ao que o Tite vem demonstrando, né? O Thiago Silva, embora a gente tem que reconhecer o talento dele, mas é um jogador que já tá lento. E no Chelsea, até a temporada passada, até o Mundial, né? Sempre jogando com 3 zagueiros, até uma forma de proteção para ele. Na seleção não é assim, né? Então eu acho que esse é alguns dos problemas. Se ele levar o Daniel também com 39 anos, é outro problema. Fica uma zaga muito envelhecida, né? Acho que essa é a preocupação. Daí para frente, o Brasil tem qualidade, a gente vê que os jogadores estão nos principais clubes do mundo, com condição de fazer uma grande Copa. E a expectativa é muito boa, sim. A gente vê seleções como
a da França, a Holanda, a Bélgica, né? Times que podem fazer uma grande Copa, assim como o Brasil. Então a gente tem uma expectativa muito boa com relação à Copa, que o Brasil chegue forte e que o Tite seja um pouco menos teimoso dessa vez, né? Para que a gente possa fazer uma Copa melhor e brigar realmente pela conquista, né? Que o Brasil precisa voltar, pelo menos disputar uma final. Hora de jogar, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Eu vou lhe avisar. Valeu, PDV, muito bom. E ó, tá chegando a hora, estamos aí aproximadamente 2 meses do início da Copa do Mundo. O Qatar tá dizendo que tá tudo certo, tá tudo pronto, tá tudo em ordem. A gente vai estar lá para conferir isso para vocês, hein? A Bandeirantes com a sua grande equipe transmitindo Copa do Mundo, mas nós também já estamos de olho nos preparativos do Mundial do Qatar. E o Felipe Melo tem o destaque dessa semana. O que é que você nos conta aí, Felipe? الحب ناداني الحب ناداني جابني وداني Quem quiser visitar o Qatar na Copa do Mundo vai precisar de um documento especial. O governo qatari vai controlar a entrada de estrangeiros no país durante o período do torneio e só poderá entrar quem tiver o Raya Card, que é uma espécie de passaporte para o Mundial. O cartão funciona como um visto, mas será usado só durante a Copa. Todas as informações do turista estarão nele, como o nome completo, o passaporte, a data de chegada e saída do país e a hospedagem. Para solicitar o Raya, os torcedores precisam ter ingresso para as partidas, passaporte, acomodação e foto no modelo original do documento. Quem tiver o Raya ainda poderá convidar 3 pessoas sem ingresso para visitarem o Qatar durante o período da Copa. Esse cartão também dará direito a utilizar o transporte público do país e para entrar no estádio vai ser necessário apresentá-lo. Para emitir o Raya Card, basta entrar no site raya.qatar2022.qa, escanear o passaporte e inserir o número do ingresso e detalhes da acomodação. Quem não tiver esse documento não vai conseguir entrar no país a partir do dia 1º de novembro. Muito bem, então com a informação do Felipe Melo, nós estamos fechando mais esse episódio, o 6º episódio do RB no Qatar. Mas fica tranquilo que na semana que vem nós estaremos de volta e ó, logo depois do jogo da seleção brasileira contra a Gana, hein? Terminou o jogo, você vai ter o podcast no ar aí com informações fresquinhas, com a análise do jogo do Brasil contra a seleção de Gana em Le Havre, nessa sexta-feira, dia 23, às 3h30 da tarde. Então, você não pode perder informações dos amistosos da seleção brasileira, informação dos outros times que estarão no Mundial do Qatar e tudo da Copa do Mundo, você já sabe, é aqui, é com a gente, é com a Rádio Bandeirantes que desde sempre está ao lado da seleção brasileira em Copa do Mundo, desde sempre está ao lado do Mundial de Futebol. RB no Qatar, para você que está com a gente pelas ondas do rádio, no Mundo dos Esportes, com o Fernandinho Fernandes, com o Lucas Herrero e nas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, valeu! RB no Qatar.